Questão 47. O segmento. O poder de iniciativa da sociedade exerce a função de objeto direto. Tá aqui, ó. O poder de iniciativa da sociedade. Eu vou ao verbo. Decidem recuperar. Locução verbal. Quem recupera, recupera alguma coisa. Recuperar o quê? Isto, o poder de iniciativa da sociedade. Completa o verbo principal da locução verbal, que é transitivo direto. O poder é objeto direto. Perfeito. Item certo. O vocábulo o, empregado nos versos 18, 22 e 23, desempenha uma função de complemento verbal. Complemento verbal é o jeito que a banca tem de perguntar do objeto, né? Quer saber se é objeto direto, né? Então, tá falando desse o da linha 18, desse o da linha 22 e do o da linha 23. Antes que o ferissem, quem fere, fere o menino, objeto direto. Uma senhora o salva, quem salva, salva o menino, objeto direto. E quem toma, toma o menino. A banca quer saber se são complementos verbais? Sim, são todos objetos diretos. O item está certo. Questão 49. A expressão duas versões exercem a função de complemento da forma verbal existem. Você já viu isso comigo em outras questões de outras bancas. O verbo existir tem sujeito, mas não tem complemento. O que vem depois dele, duas versões. O que é que existe? Duas versões. O que vem depois dele é sujeito. A banca quer saber se é complemento, não, é sujeito. Não confunda o haver com existir. O haver é que tem complemento. O existir tem sujeito. Item errado. Questão 50. Nas linhas 25 e 26, a expressão piloto automático, em suas duas ocorrências, exercem a função sintática de complemento do verbo antecedente. Vamos lá. Vamos ver se piloto automático é complemento do verbo. No primeiro caso, quem liga, liga alguma coisa. O piloto automático, objeto direto. Ótimo. No segundo caso, o que é acionado? O piloto automático é sujeito. A banca pergunta se ambos são complementos. Não, só o primeiro. Segundo, não. Item errado. Questão 51. O complemento da forma verbal passei não está explicitamente expresso no texto, devendo ser inferido pelo leitor. Então, a banca está dizendo que o complemento do passei não está no texto. Vamos lá, vamos viver esse verbo. Vamos perguntar pelo sujeito, depois perguntar pelo complemento. Bora lá. Quem é que nunca passou? Eu. Eu é o sujeito. Eu nunca passei o quê? Quem passa, passa alguma coisa. Necessidade. Quem passa, passa alguma coisa. Necessidade é o objeto direto. O objeto direto estava ali anteposto. A frase saiu da ordem direta. A banca disse que não está explicitamente expresso. Está, aliás, é esse não que está errado. Ele está sim, só que ele estava ali fora da ordem direta. Item errado. Questão 52. Na linha 8, o termo a todos exerce a função de complemento indireto da forma verbal absolveria. Tá aqui, Quer saber se é complemento indireto, ou seja, quer saber se é objeto indireto. Vem. A todos nos absolveria. Quem absolve, absolve o menino. O verbo é transitivo direto, absolver o menino. Tá, essa preposição que vem, ela não vem por causa da regência. É uma preposição que pode ser suprimida. Então, é complemento indireto? Não. É o OD preposicionado. Não é OI, porque o verbo não pede. Item errado. Tudo isso que você já viu comigo em inúmeras questões, tá vendo?
Tranquilo. Questão 53. Na oração, guiava-me a promessa do livro. O pronome me exerce a função de complemento da forma verbal. Guiava. Banca tá querendo saber se é complemento. Complemento é o mesmo que objeto. Bora lá, ó. Guiava-me a promessa do livro. Não precisa nem o texto. Fique aqui mesmo, olhando para essa frase, ó. Quem é que guiava? Primeiro pergunte pelo sujeito. O que é que guiava? A promessa do livro, sujeito. Sujeito que está posposto. Faça isso, pergunte desde o início, vá ao verbo, viva o verbo, pergunte pelo sujeito primeiro. O que é que guiava? A promessa. Quem guia, guia o menino. Quem guia, guia alguma coisa. O verbo é transitivo direto, esse me é o objeto direto. Pronto. A banca quer saber se é complemento. É sim, é um coringa. É o coringa, que aqui é o objeto direto, que quem guia, guia alguma coisa. Guia o menino. OD. Item certo. Questão 54. Na linha 9, o pronome nos, na oração em que ocorre, exerce a função de complemento direto da forma verbal perguntamos. Tá, estamos falando disso aqui, ó. Quando nos perguntamos... A banca quer saber se esse nos é um objeto direto. Lembre que meter-se nos voos são os coringas. Coringa pode ser direto ou indireto, depende da regência do verbo. Nesse caso, quem pergunta... Agora vamos ver a regência do verbo. Ó. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém. Ó, o OD já estava aqui. Perguntamos isto. O que é a consciência? Então, esse nos só pode ser o aí. Perguntamos ao menino. A banca está querendo saber se é direto? Não é não, o direto estava aqui, esse aqui é indireto. Item errado. É só trocar por ao menino. Troque o coringa por menino, não esqueça isso. Parece papo de doido, né? Mas você entendeu. Questão 55. O pronome te exerce a mesma função sintática em ambas as... Ó, de novo, tá brincando de coringa. Quer saber se o te, nas duas ocorrências, tem a mesma função. Bora lá. Coringa eu troco por menino. Sem tempo de te reduzir a cinzas. Quem reduz? Reduz alguém a alguma coisa. Ó, o verbo aqui, nesta frase, está como direto e indireto. Quem reduz? Reduz alguém. Ó, esse aqui já é um indireto, porque esse aqui já está com preposição. A cinzas. Então, ó, esse aqui é o OD. Reduz o menino. Reduz o menino. Vamos ver a segunda. A janela aberta te mostrará um pouco de telhado. De novo, VTDI. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Mostra o quê? Objeto direto. A quem? Ao menino. Indireto. O primeiro T é o menino, o segundo T é ao menino. A banca pergunta se é a mesma função. Não, um é direto, outro é indireto. Item errado. Bora lá, questão 56. No trecho, podia e devia ser feito com os incipientes seres humanos pela educação e pelo treinamento. Os termos pela educação e pelo treinamento exercem a função de agente da passiva. Vê, essa questão aí, ela teve o gabarito alterado, ainda bem, porque eu acho que a banca aloprou aí. Lá no gabarito preliminar, ela deu como certo, mas depois ela deu como errado. Por quê? Porque, beleza, Adriana, parecia ser agente da passiva mesmo, porque tinha um verbo no particípio feito, tinha um sujeito paciente, parecia ser agente da passiva. Mas por que não era agente da passiva? Porque se você lesse com atenção, a banca não leu com atenção. Ó, se a banca não lê com atenção, imagine você, né, não? A banca teve que mudar o gabarito porque ela não prestou atenção, meu Deus do céu, né, não? Ó, quando você vai ao texto, se você ler o texto com atenção, você vai ver que ele não é agente da passiva pela educação e pelo treinamento. Até poderia ser, mas quando você vai ao contexto, você vai ver que ele estava falando de por meio de. Era circunstância. Olha o que ele disse aqui, ó. O que o agricultor fazia com a semente por meio de, adjunto adverbial de meio,
Então, como já tinha aparecido um adjunto adverbial de meio, por uma questão de paralelismo, como ele estava comparando uma coisa com a outra, isso aqui também deveria ser meio. Ó, o que o agricultor fazia com a semente por meio da atenção, devia ser feito com os incipientes seres humanos por meio da educação e por meio do treinamento. Então, até poderia ser agente da passiva se naquele contexto não estivesse ali correlato a um adjunto adverbial de meio. Então, pela e pela tá errado porque tem circunstância de meio. Adjunto adverbial de meio, entendeu? Show. Recaída da banca. Ó, tá vendo como a gente pode ter recaída? A banca teve recaída e não leu. 50 pessoas para fazerem a prova e ninguém leu. Questão 57. Os termos pela quantidade de pessoas e pelos representantes dos partidos políticos funcionam como agentes da passiva das orações em que ocorrem, de novo, a banca querendo saber se é agente da passiva. É que a Adriana parece mesmo agente da passiva, né? Quando vem com a preposição por, né? Parece. Tá, mas você tem que ir ao texto, exatamente como a gente fez na questão anterior. Tem de ir ao texto. Vamos ao texto. Lá na linha 17, ó, a fraude é favorecida pela quantidade de pessoas. Então, achei o pela quantidade de pessoas. E agora ó, pelos representantes. Tudo bem? Achei os dois. Vamos ver o primeiro, ó, pela quantidade de pessoas. A fraude é favorecida pela quantidade de pessoas que se aglomeram. A quantidade de pessoas favorece a fraude? Eu sei que não é tão fácil para você, que tá aí. Dá vontade de dizer que é agente da passiva mesmo, porque o verbo tá no particípio, o sujeito é paciente, dá vontade de dizer que é agente da passiva. Só que veja o sentido disso. Leia a frase e veja como há um cheiro de circunstância. Cheiro de circunstância acaba com a questão. A fraude é favorecida pela quantidade de pessoas. Esse pela é por causa. A quantidade de pessoas que existem, isso faz com que a fraude seja favorecida. Por causa de. É circunstancial. É adjunto adverbial de causa. Tinha tudo para ser agente da passiva. Só que não é, por causa do valor semântico de causa. Quando você diz assim, a fraude é favorecida pela quantidade de pessoas, olha a circunstância que há. Ou seja, por que ocorre a fraude? Pela quantidade de pessoas que se aglomeram. Você consegue ver, lendo o contexto, que a quantidade de pessoas que se aglomeram é causa para a ocorrência da fraude? Existe aí uma relação semântica de causa e efeito. Por isso que não é agente. Por isso que eu fico no seu pé, para sentir cheiro de circunstância, porque isso é vida, é patrimônio. Agora, nessa daqui, mesmo que você não tivesse visto isso, vem para cá, ó. Vem agora para essa daqui. O que dificulta sobremaneira a fiscalização das atividades pelos representantes. Pelos representantes, manda seta para fiscalização. Também não poderia ser agente da passiva, porque ele se refere a nome, a um substantivo abstrato. Eu tenho um problema. E aí, é agente da passiva? Não. Se refere a um substantivo abstrato e tem valor ativo, é adjunto adnominal. Os representantes fiscalizam as atividades. Putz, olha que top, anote tudo, anote tudo. Ó, a gente está fazendo análise sintática nas provas do CESP. Ó, das atividades era complemento nominal, porque as atividades são fiscalizadas. E pelos representantes é adjunto adnominal, porque exerce a fiscalização. Entendeu? Beleza. A banca queria agente da passiva nenhum nem outro. Item errado. Bora lá, questão 58. O trecho, um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis, exerce a função de aposto. Tá aqui, ó. Um gás sem cor nem cheiro, blá, blá, blá. Um gás sem cor nem cheiro não está explicando o que é o monóxido de carbono. É um termo que explica o termo antecedente. Com aposto eu sou feliz. Questão de aposto está dominada, item certo. Questão 59.
A expressão a Amazônia exerce a função de vocativo. Bora lá, ó, tá aqui no texto. Ele diz, em especial a maior de todas, a Amazônia. Ó, tá explicando quem é a maior de todas, a Amazônia. Explica um termo antecedente. A banca está dizendo que é vocativo? Não, isso é aposto. Com aposto eu sou feliz. Errado. Questão 60. No primeiro quadrinho, o emprego de vírgula após o vocábulo gente é obrigatório, visto que separa expressão de chamamento. Tá falando disso aqui. Gente, meu celular tem tantos aplicativos. Sim, tá chamando. Esse aqui é o vocativo. E vocativo é sempre isolado por vírgula. Item certo. Questão 61. Aqui a banca diz o seguinte: aos acontecimentos citados no primeiro parágrafo do texto estão relacionadas expressões indicativas de tempo. Ó, a banca querendo que você sinta cheiro de circunstância de tempo. Quando ela fala expressões indicativas de tempo, ela está brincando de adjunto adverbial de tempo. Ela só quer saber se é adjunto adverbial de tempo. Ó, tais como um ano mais tarde e 6 meses depois, que exercem a função de adjuntos adverbiais de tempo. É só isso que ela quer. Então, vamos embora lá, vamos ver se referem ao verbo indicando o tempo. Tá, ele diz aqui, ó, só seria instalado um ano mais tarde. Um ano mais tarde, manda a seta para o verbo e traz ideia de tempo. Perfeito, adjunto adverbial de tempo. Vamos ver o outro, ó, 6 meses depois. 6 meses depois, manda a seta para o verbo. Acabaria dissolvida quando? 6 meses depois, manda a seta para o verbo e dá a ideia de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Item certo. Chega nada. Chega nada. Chega nada. Tá bom? Nada de chega. Eu tô alucinada. Vou até a 72. Entendeu? Que eu disse que eu iria corrigir 40 questões do CESP, 30, sei lá. Você tá acabando. O que é isso? Pessoa morrendo aí. O que é isso? Questão 62, na linha 10, o termo rapidamente funciona como objeto do verbo ler. É objeto? Não é nada. Refere-se a verbo e traz ideia de modo, tem cheiro de circunstância. Não é objeto, é adjunto adverbial. Errado. 63. O trecho, tanto da interação social entre os indivíduos, quanto do pertencimento a determinado contexto geográfico, exerce função de adjunto adverbial na oração em que ocorre. A banca quer saber se isso aqui, tanto da interação entre os indivíduos, quanto do pertencimento blá blá blá, se isso aqui é adjunto adverbial do advir. Ela quer saber se é adjunto adverbial do advir. É adjunto adverbial? Não, que advém, advém de. O verbo é transitivo e indireto, está completando o verbo, é objeto indireto, item errado. Questão 64. As palavras muito e grande desempenham a função de adjuntos adverbiais nas orações em que ocorrem. A banca está querendo saber se são adjuntos adverbiais. Lá na linha 12, ó, na linha 12, muito. Muito manda a seta para comum. Comum é adjetivo. Sim, é adjunto adverbial de intensidade. Começou bem. Vamos ver a outra. Grande, lá na linha 22. Grande, número. Grande se refere a número. Número é substantivo. Qualifica substantivo, é adjetivo. Não, o primeiro é, o segundo não, o segundo é adjetivo. Na função de adjunto adnominal. Item errado. Tá chegando ao final, questão 65. Aqui a banca pergunta, o termo. E olha, eu ainda trouxe mais 15. É que eu não vou colocar aí para você, mas eu ainda fiz um outro listão de questões de CESP, de análise sintática. Se eu quisesse, eu ficaria aqui até de noite, mas eu não vou fazer isso com você, não. Questão 65. O termo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável exerce a função de predicativo. A banca está querendo saber se é predicativo. Lá nas linhas, ó,
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Ela quer saber se é predicativo. Ambientalmente correto, socialmente justo, manda a seta para o LO. O LO é objeto direto. Mantê-lo ambientalmente correto. Predicativo do objeto. Certo. Questão 66. Aqui a banca diz: as palavras recebido e afastados desempenham nos períodos em que ocorrem a mesma função sintática. Banca quer saber se é a mesma função. Vou lá na linha 10. Na linha 10 ele diz, ó, recebida. Recebida, manda a seta para quem, ó? A cédula em branco recebida. Tudo bem? É adjetivo que se refere à cédula. É adjetivo na função de adjunto adnominal. Repare que eu tenho dois adjuntos adnominais. A célula é em branco e a célula é recebida. Adjunto adnominal. É um adjetivo na função de adjunto. Tá comigo? Porque vem junto. Aí, substantivo. Pegou o raciocínio? Lá na 24, tá vendo esse afastados? Afastados também é adjetivo. Só que ele se refere a sujeito. Os escrutinadores podem passar dias e estão afastados. É adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. A banca quer saber se eles têm a mesma função. Um é adjunto adnominal, mas outro, ele se separa do sujeito e vem no predicado, predicativo do sujeito. Item errado. Questão 67. A expressão na figura de um cão e o termo pasmada desempenham no contexto sintático em que se inserem a função de complemento nominal e predicativo do sujeito? Bora lá, banca tá falando disso aqui, ó. Encarnada na figura de um cão. Na figura de um cão é complemento nominal? Ó, manda a seta para encarnada. Encarnada é o quê? Adjetivo. Adriana, encarnada não é verbo? Não. Acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Então, repare que a banca mandou muito bem, porque quem olha assim para o encarnado acha que é verbo. Mas encarnada é adjetivo. Acompanhando uma senhora e encarnada. Refere-se a adjetivo. Completa adjetivo e vem com preposição, complemento nominal. Começou bem. Agora, o pasmada é predicativo do sujeito. Vamos embora lá na linha 25. É adjetivo que vem no predicado e manda a seta para a menina que é sujeito. Ela abriu os olhos e estava pasmada. Perfeito, coisa linda, predicativo do sujeito. Item certo. 68. Na linha 17, ó, prova para diplomata. Na linha 17, o termo um romancista introvertido exerce função sintática de predicativo do objeto da criança. Então, vamos lá. A banca quer saber se é predicativo do objeto. Lá, tá aqui, ó. Um romancista introvertido. Tá, vamos embora lá. Ó, leia desde o início, olha o que ele diz. O único perigo é que o porão faça da criança, no futuro, um romancista introvertido. Quem faz, faz de alguém. Tá vendo esse da criança? É o objeto do verbo. Fazer de quê? Fazer da criança. O quê? Um romancista. Manda a seta pro objeto, que nesse caso aí é indireto, porque aí é fazer de. O verbo fazer aí é transitivo indireto. Quem faz, faz de alguém. Faz de alguém, ou seja, torna alguém. Traduzindo, um romancista introvertido está mandando seta para o objeto. A banca quer saber se é predicativo do objeto. Perfeito. Item certo. Predicativo do objeto indireto. Show. 69. Na linha 5, a presença da preposição de antes das expressões cidades e seus sistemas indica que esses termos complementam a ideia de organização. A banca está batendo no seu ombro, é o jeito que o CESP tem de perguntar se é complemento nominal.
Entendeu? Ela está perguntando se completa o nome. Então, é a brincadeira de complemento e adjunto. Você já sabe brincar disso. Então, olha só, ela quer saber se essa preposição em das cidades... É isso mesmo, da linha 5? Estou olhando para o lugar certo? Isso. Ele diz a preposição de antes das expressões cidades e seus sistemas, está aqui, ó. Ela quer saber se é complemento nominal. Tá, ela está perguntando se é complemento. Você vai ao texto, você tem um problema. Organização é abstrato. Beleza, é abstrato. Agora é só perguntar se o valor é ativo ou passivo. Organização das cidades e organização dos sistemas. É valor passivo? Sim, as cidades são organizadas. Os sistemas são organizados. Valor passivo, complemento nominal. Item certo. É complemento sim, não é adjunto não. 70, está chegando ao final. Na linha 17, de que o emprego da preposição é obrigatório, visto que introduz o complemento da palavra aviso. Traduzindo, quer saber se é complemento nominal. Quer saber se é complemento nominal. Beleza. Vamos embora lá ver se é complemento nominal na linha 17 de novo. Ó. Leia aqui, ó. Vem como um aviso concreto de que a era do automóvel está mesmo se despedindo. A banca quer saber se isso aqui é complemento nominal do aviso. Aviso de que a era do automóvel está mesmo se despedindo. Sim, aviso disto. Isso é alvo do aviso. Isso aqui é avisado. Ele é avisado, avisado. Isso é avisado. Eu consigo, inclusive, passar para a passiva. Isso. A era do automóvel, isso tudo é avisado. Consigo passar para passiva é complemento nominal, valor passivo. É também a função de aviso de férias, porque a banca está dizendo que é o que ocorre com aviso de férias. As férias, elas avisam ou elas são avisadas? Quando você fala aviso de férias, repare, olha que interessante. As férias não avisam nada, elas são avisadas. Está completando o aviso. Nos dois casos, elas não avisam, são avisados. Isso é avisado e isso é avisado. Consigo passar para passiva, complemento nominal. Penúltima questão, questão 71. Os termos de convocação e de grande número de eleitores desempenham a mesma função. Banca está brincando de novo de adjunto adnominal e complemento nominal. Fique ligado, ó. Necessidade de convocação. Tudo bem? E de grande número de eleitores. Então, você tem de dizer se ambos têm a mesma função. Então, venha comigo, coloque as setas, ó. Necessidade de convocação. Manda a seta para necessidade. Necessidade é abstrato. Vem do ato de. Então, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Pode ser adjunto, pode ser complemento. Vamos lá. A convocação, ela necessita ou ela é necessitada? Ela é necessitada. Complemento nominal. Tudo bem? Ela não necessita. Ela é necessitada. Show. Valor passivo, complemento. Agora vamos ver isso daqui, ó. De grande número de eleitores. De grande número de eleitores, manda a seta para convocação. Convocação de grande número de eleitores. Grande número de eleitores são convocados. Complemento nominal, valor passivo. Certo. Ambos têm valor passivo. Ambos são complementos nominais. É a última. É a última. Comemore. Questão 72, no verso 13. O termo imastigável funciona como complemento nominal de grão. Sou feliz? Ou eu tenho um problema? Eu sou feliz. Complemento nominal é sempre preposicionado. Eu sou feliz, eu não tenho problema, só pode estar errado. Como é que vai perguntar se imastigável é complemento nominal? Complemento nominal é sempre preposicionado. Item errado. Aqui eu sou feliz. Imastigável vem junto a grão. É adjetivo que vem junto, é adjunto adnominal. Poderia estar matando, poderia estar roubando, mas estou aqui dando a minha aula. Não reclame. Agradeça que você já chegou ao topo. Agora, ninguém te atura mais. Seja bem-vindo.
ao mundo maravilhoso da análise sintática, você já está nele. Agora você vai brincar. Acabou a paz, mas quer saber? Você não vai aturar mais qualquer coisa. Você agora está diferente, eu tenho certeza. Refaça as questões, errou, refaça, assista novamente a aula, anote tudo. E eu volto na próxima aula com mais. Muito obrigada. Desculpe aí que eu fui embora, mas eu precisava. Você precisava, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau!